este exorcista nos alerta para como a indústria de entretenimento, certas séries, filmes, Halloween e outras coisas que nós vamos conversar hoje, estão abrindo a porta para a influência do demônio na vida de muitas pessoas. E como nós devemos tomar cuidado com isso. E é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é nosso assunto importantíssimo hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Alguns de vocês têm colocado, nos comentários certas séries de televisão. Eu ouvi dizer, nunca vi, mas me comentaram, uma série chamada Lúcifer e várias outras que vão se alastrando por aí com o nome de entretenimento. E nós vamos ver o que diz o exorcista hoje, por isso que eu vou direto aqui para o assunto. Aliás, uma notícia: se você é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seu nome e suas intenções serão levadas agora na festa de São Miguel, dia 29, para o Monte Gargano, o principal santuário de São Miguel no mundo, em que São Miguel prometeu várias graças, e ali o seu nome e suas intenções serão levados. Você pode colocar então no primeiro link na descrição do vídeo, e caso ainda não seja membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, gostaria de saber o que é isso, como fazer parte, quais são os benefícios, também no mesmo link, tem ali rolando a página para baixo a explicação direitinho. Bom, então a indústria de entretenimento. Estou tirando isso do livro que ele escreveu, o padre Vincent Lampert, um exorcista famoso nos Estados Unidos, ainda hoje é exorcista, que está praticando ainda o exorcismo, e ele escreveu esse livro, O Exorcismo, Batalha contra Satanás e seus Demônios. Ainda não está em português, então eu estou tirando aqui da versão em inglês. Ele diz o seguinte: o mundo do entretenimento, e eu incluo aqui coisas como certos filmes, séries de televisão, literatura, jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos de computador, horóscopo, caça a fantasmas, depois vai falar sobre isso aqui, esses jogos aí de caça a fantasmas, Halloween, a prática do yoga e do reiki ou reiki. Pessoas, especialmente as crianças, estão crescendo em frente das telas. E há muitas vezes telas cheias de figuras demoníacas e monstruosas. Elas estão jogando cartas, jogos de carta, que também são um rito introdutório no mundo hierárquico dos demônios. Eu me lembro, até quando eu estava estudando, há vários anos atrás, tinha colegas que faziam jogos de carta, que eram monstros, que havia uma certa hierarquia entre os monstros, e eu via já claramente a gente podia ver como era algo que era introdutório desse mundo oculto por meio de jogos. As crianças hoje em dia estão lendo livros que apresentam o mal como coisa boa, bruxaria boa e bruxaria má, como se houvesse isso, bruxaria boa, e que promovem o fato da criança ser um bruxo ou uma bruxa como tendo uma posição de poder. Então a gente vê que é a iniciação da criança no mundo do oculto através de jogos. As crianças e jovens já estão começando a consultar horóscopos e caindo pelo mundo da astrologia. Eles participam de excursões de caça aos fantasmas, onde demônios são encontrados. Eles estão praticando yoga com posições que são associadas ao culto de chamadas divindades. Isso eu não sabia com mais detalhes, fiquei sabendo através desse exorcista e outras coisas, até podíamos outro dia tratar mais especificamente disso, porque eu tinha ouvido dizer que era uma coisa um tanto inocente. De fato, tem gente que vai para isso com a intenção de fazer um exercício e tudo mais, mas acaba sendo involuntariamente ou voluntariamente iniciado nessas práticas. Bom, por isso que é preciso tomar muito cuidado. Então ele explica, ele continua. Como o demônio ele age normalmente de maneira escondida e sutil, nós temos que ter certeza, nós temos que tomar cuidado com os jogos que nós estamos jogando, com as séries que nós estamos assistindo, com os livros que estamos lendo, se eles não estão gradualmente nos levando
a tomar o gosto pelo mundo do oculto, pelo mundo do ocultismo e da magia. Uma família, veja que incrível essa história aqui, esse relato dele. Uma família uma vez me disse que eles estavam muito preocupados com a filha, que era jovem, né? E que estava tendo visões de demônios. Então, eu fui visitar a casa, diz ele, e eu percebi, né, que havia vários videogames violentos e no computador, na tela do computador, uma imagem monstruosa. Eu então sugeri que eles trocassem essa imagem que estava na tela do computador e que se livrassem desses jogos como um primeiro passo para ajudar a filha, né, para ajudar aquela jovem. Mas aí o que os pais disseram? Ah, não, mas esses jogos custaram muito caro e ela gosta muito, ela se diverte, a gente não precisa se preocupar com ela nas horas que ela está jogando, então não, esse daí tem que ficar, porque custou muito caro e está ajudando ela a se entreter. Veja que incrível. O exorcista então disse: quando eu disse para eles que eles precisavam também serem parte da solução, e que não significava só que bastava o exorcista ir lá, dar uma bênção com água benta e que tudo estaria resolvido. Ele diz: vocês também têm que ser parte da solução, têm que fazer a sua parte. Quando ele disse isso, a família então por favor, o senhor se retire, que nós não queremos mais saber do senhor aqui. Quer dizer, eles fizeram uma opção, eles fizeram uma escolha. Ah, porque tá cheio de gente que diz o seguinte: ah, não, mas não tem nada disso. A série de televisão sobre Lúcifer, não tem nada, não significa nada. É só entretenimento. E nessa história de é só entretenimento, essa história de é só arte, muita gente acaba engolindo esse mundo da magia, esse mundo do oculto, e acaba sendo que Satanás, então, tem uma permissão de Deus, por causa desse pecado das pessoas, acaba tendo permissão de agir mais na vida das pessoas. E ele diz o seguinte: está cada vez mais comum de que as crianças formadas nesses filmes, livros e coisas relacionadas com a magia, eles sabem recitar de cor certas maledições, fórmulas mágicas, mas não têm a mínima noção dos 10 mandamentos, da Ave Maria, do Pai Nosso e da doutrina católica, do catecismo. Outra coisa que ele diz: Halloween também é algo problemático, porque cria um ponto de entrada para o demoníaco. E aí ele lamenta como que isso tem se tornado tão popular, sobretudo nos Estados Unidos, onde ele trabalha. As pessoas precisam saber que o Halloween é uma trampa do demônio, é uma armadilha do demônio, que ele usa para enganchar as pessoas e trazê-las para o seu mundo infernal. Começa-se por um desejo de entretenimento e termina-se glorificando Satanás e os seus anjos. E finalmente ele dá uma atenção rápida aqui, a questão do yoga e desse tal de Reiki ou Reiki, com R-E-I-K-I, que se tornaram extremamente populares. Ele diz: embora essas duas práticas possam ser colocadas e classificadas como práticas de ocultismo, eu preferi tratar delas como entretenimento, porque muitas pessoas que praticam essas terapias alternativas talvez não saibam, não entendam o risco a que elas estão se expondo. É interessante, ele é bem equilibrado aqui. Ou seja, ele sabe que muita gente, por causa da propaganda, por causa de amigos que falam, que não tem noção de que aquilo está relacionado com práticas ocultistas, as pessoas acabam, com a intenção até reta de buscar uma terapia, não se informam. Infelizmente, muitos padres favorecem